Pessoal, então agora nós vamos falar sobre o estado hiperglicêmico hiperosmolar. Se você está assistindo essa aula sem assistir o de cetacidose, eu sugiro que você assista do cetacidose antes, porque vários dos conceitos básicos e questões se repetem aqui. Apesar das condições serem diferentes, né, nós temos dentro do tratamento alguns pontos que são aproximados. Então, assista primeiro a da cetacidose e depois a do estado hiperglicêmico hiperosmolar. Aqui eu vou ser um pouco mais objetivo, porque a gente já tratou de várias questões muito importantes lá, mas quais são os pontos diferentes? A gente já fez também o diagnóstico diferencial na aula anterior, mas aqui no estado hiperglicêmico hiperosmolar, na maioria das vezes, nós estamos lidando com pacientes idosos, muitas vezes idosos frágeis e também frequentemente institucionalizados, né? Então isso é um ponto importante porque faz diferença em algumas decisões a serem tomadas em relação à hidratação, à velocidade da compensação desse paciente e também no risco de mortalidade dele, tá? Então esse paciente geralmente chega com gravidade extrema, extremamente desidratado, né, com necessidade de atenção, com estupor, com alteração do nível de consciência. Tá? Então é um paciente mais complexo, um paciente com estado de gravidade maior e também com risco de mortalidade maior, cetacidose em até 5% e o estado hiperglicêmico hiperosmolar em torno de 15% dos casos. Chama atenção para isso, da necessidade dessa atenção. Mas, em relação à análise do paciente, né, e algumas considerações comparadas à cetacidose, não se muda muito. O que é importante aqui é porque a osmolaridade plasmática desse paciente está muito elevada. Aí lembre-se, você tem que calcular a osmolaridade plasmática, lembrando 2 vezes o sódio mais a glicose dividida por 18, você tem a osmolaridade desse paciente calculada, se você não tiver no laboratório a dosagem da osmolaridade. Não precisa, você faz o cálculo. E esse cálculo vai ser pelo sódio corrigido, lembre-se também, que aí também temos a fórmula do cálculo do sódio corrigido, que você também encontra no nosso material complementar, tá? Que faz diferença também na decisão e nos ajustes necessários para esse paciente. Chegando ao diagnóstico de estado hiperglicêmico hiperosmolar, que é baseado numa glicemia crítica, muitas vezes acima de 600, um estado de consciência reduzido, às vezes com choque hipovolêmico, né, com alterações graves de função renal, né, e também uma insuficiência renal aguda muitas vezes, tá? E um paciente com cetonemia leve, mas sem acidose, na grande maioria das vezes. Na grande maioria das vezes, um bicarbonato maior do que 15. E aí você presta atenção, porque uma cetoacidose com manifestação clínica tão grave, certamente seria acompanhada de um bicarbonato abaixo de 15, tá? Enquanto você tem manifestações clínicas muito robustas no estado hiperglicêmico hiperosmolar, mas com bicarbonato acima de 15 e uma cetonemia não muito elevada, né? Então são pontos importantes. A cetonemia pode estar presente nesse paciente, mas muitas vezes porque também ele já está com estado de consciência alterado e chega para o atendimento em pronto-socorro em muito tempo de jejum. Então cetonemia não é rara, mas ela geralmente é leve, né? E lembre-se que eu falei isso sobre esse diagnóstico diferencial. Então nós temos aí um estado de desidratação, hiperosmolaridade, mas a atenção e a sequência de tratamento que nós vamos ter que fazer é semelhante à da cetoacidose. Então, quais são os critérios de diagnóstico de estado hiperglicêmico hiperosmolar? Os critérios clínicos da anamnese e exame físico, glicemia acima de 600, pH sanguíneo acima de 7,3, bicarbonato acima de 15, uma osmolaridade efetiva acima de 320, uma cetonemia leve, né, se presente. Qual é a avaliação laboratorial, Paulo, para isso? Né? Então lembre-se, da mesma forma da cetacidose, você tem que identificar, né, o estado de gravidade desse paciente e você deve avaliar também as causas, o que levaram a esse estado hiperosmolar hiperglicêmico. Então você vai colher
hemograma, gasometria, potássio, sódio, ureia, creatinina. Função renal é muito importante. Estágios mais avançados de desidratação vão muitas vezes acompanhar da insuficiência renal aguda. Glicemia plasmática, como eu falei, o glicosímetro não mede acima de 500 na maioria das marcas, então você precisa da glicemia plasmática para acompanhar esse paciente. Vamos fazer uma urina rotina, muitas vezes, e o eletrocardiograma e a radiografia de tórax e urocultura, quando necessário for. Muitas vezes esses pacientes evoluem com infecção urinária ou é o fator desencadeante dessa descompensação desse paciente, mas devemos avaliar outras causas também. Bom, estabelecido então o diagnóstico, estabelecido os critérios de gravidade, que já está estabelecido, esse caso sempre é grave desde a sua apresentação e necessita atenção, você vai estabelecer o tratamento desse paciente. Mais uma vez, nós vamos seguir aquela sequência de atenção que seguimos na cetoacidose diabética. Número 1, a hidratação. A hidratação tem que ser vigorosa, mas neste caso, lembrando, tratando-se de pacientes idosos, uma preocupação maior com a tolerabilidade desse paciente. A hidratação vigorosa vai ser importante e a sua monitoração, o acompanhamento com a ausculta pulmonar, entre outros parâmetros que você utilizará para a monitoração desse paciente em termos da hidratação, serão importantes. Então, se o paciente está muito desidratado e ele já está evoluindo com sinais de choque hipovolêmico, você vai expandir mais rapidamente. Semelhante àquela recomendação da cetoacidose, 1,5 litro de soro fisiológico 0,9% na primeira hora, em pacientes com disfunção cardíaca avançada, com insuficiência cardíaca, você pode precisar de reduzir isso ou utilizar outras ferramentas de monitoração que muitas vezes não são encontradas em unidades de urgência, de pronto-socorro, e sim em unidades de terapia intensiva. Mas esta atenção sobre função cardíaca é importante. O paciente com estados não tão avançados, não tão graves de desidratação ou hipovolemia, podem receber na primeira hora 1 litro de soro fisiológico e depois ajustado nas horas subsequentes. Em relação à utilização depois de soro fisiológico 0,9% ou de soro 0,45%, isso vai depender da natremia, tá? Então você avalia o sódio corrigido com o cálculo que eu já falei anteriormente, mas que você também encontra no nosso material complementar. Se o sódio está alto, tá? Ou normal, você pode fazer a expansão daí para frente com soro 0,45, tá? Numa velocidade de 4 a 14 ml por quilo de peso por hora. Vamos pensar o seguinte, iniciamos com 10 ml por quilo por hora, tá? E vamos ajustando de acordo com a monitoração do sódio desse paciente. Se o sódio já está baixo, o sódio corrigido já está baixo, você precisa de iniciar o soro fisiológico. Você mantém o soro fisiológico para esse paciente. Esta expansão e a monitoração. Paulo, de quanto em quanto tempo eu preciso corrigir o sódio? De quanto em quanto tempo, Paulo, eu preciso de monitorar o sódio, tá? A cada 2 horas nesse paciente, tá? Porque isso vai determinar a velocidade de infusão e a monitoração tem que ser bem próxima. Qual é o ponto importante, gente, também? Você quer diminuir essa osmolaridade plasmática, que você tem que calcular continuamente, devagar. E, portanto, a velocidade de redução da glicemia desse paciente também deve ser mais lenta, tá? Não há necessidade de você reduzir a glicemia muito rapidamente, tá? Então, o estabelecimento da insulinoterapia será um ponto importante, tá? E a velocidade de infusão deve ser para uma redução
anota aí, de 50 a 75 miligramas por decilitro por hora. Nada muito rápido, tenha paciência com a glicemia. A reversão da desidratação, a expansão volumétrica, a normalização da hiperosmolaridade são mais importantes, tá? E a redução muito rápida da hiperglicemia pode reduzir de maneira muito rápida essa osmolaridade e gerar complicações, por exemplo, nesse paciente. Então vamos lá. Insulinoterapia para esse paciente. Dose de bolos venoso, que pode ser uma dose empírica de 10 unidades ou um cálculo de 0,15 unidades por quilo de peso em bolos. Depois, solução de soro fisiológico 0,9% com insulina, com a velocidade de infusão inicial de 0,1 unidades por quilo de peso por hora. Maior volume e menor volume de acordo com a capacidade de expansão de volume que o paciente tem. E a meta, mais uma vez, repetindo para que vocês não se esqueçam, entre 50 e 75 miligramas por decilitro por hora, né? Velocidade de queda da glicose maior do que isso, reduz a velocidade de infusão. Menor do que isso, aumenta a velocidade de infusão para que você atinja a sua meta. Outro ponto importante, potássio. Da mesma forma, gente, geralmente como não se tem uma acidose metabólica, tá? O potássio não é muito afetado, mas a desidratação faz com que haja perda de potássio e o estabelecimento da insulinoterapia vai levar inexoravelmente à queda de potássio. Então, você tem que fazer um planejamento. Se o potássio está já abaixo de 3,3, a reposição deve ser imediata, né, através, né, de uma via em solução de soro fisiológico com cloreto de potássio, certo? Material complementar tem as doses certinhas para que você não perca o cálculo, tá? Se o potássio é acima de 5, você não vai iniciar o potássio neste momento, tá? Você vai aguardar e monitorar o potássio. Quanto tempo, Paulo? 2 horas, tá? E aquele marcador do retorno da diurese, tá? Entre 3,3 e 5, tá? Você pode iniciar a insulinoterapia e também fazer a reposição com a dose que a gente coloca aí no material complementar. Esse paciente, muitas vezes, ele precisará de acompanhamento em unidade de terapia intensiva pela sua instabilidade e ele sempre precisará de internação hospitalar para a sua condução e estabilização. Então é importante a solicitação da vaga precocemente, já a sinalização da terapia intensiva ou da unidade hospitalar que vai recebê-lo para que a continuidade de tratamento siga adequadamente. Então, gente, o tema hipoglicemia é muito importante. Muitos pacientes com diabetes têm medo da ocorrência dessa hipoglicemia. Essa hipoglicemia ela pode aparecer durante a madrugada com o paciente dormindo. Então, é uma situação que leva à fragilização do paciente e que deve ser abordada com segurança e sempre acompanhada de ações de educação para o autocontrole, né? Ajuste do tratamento, ajuste da alimentação para a prevenção da ocorrência de novas hipoglicemias. Perfeito, gente? Então a gente finaliza aqui mais uma aula, né, das urgências em pacientes com diabetes e espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu, depois mande o seu feedback para nós e acompanhe também o material complementar que tem cheio de dicas bem legais para você.